Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira nós celebramos o perdão e a misericórdia de Deus por nós. Então, que nós possamos pedir nessa liturgia que tenhamos em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a primeira leitura está em Josué, capítulo 3, versículo 7 a 10, depois o versículo 11 e depois o versículo 13 a 17. Josué, capítulo 3, versículo 7 a 10, depois o versículo 11, depois o versículo 13 a 17. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de nós, está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, e aos perizeus, e aos girgaceus, e aos amorreus, e aos jebuseus. E eis que a arca do concerto dos senhores de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegavam até o Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, e todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, aqui essa primeira leitura fala, justamente sobre a passagem do Rio Jordão. E aqui fala, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. Então, aqui a gente vê aqui toda a narrativa, tudo que aconteceu na passagem, da passagem pelo Rio Jordão, passagem do Jordão, e de que Josué deu as instruções, disse aos filhos de Israel, as instruções que recebeu do Senhor. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 34, aliás, a 35, 21 a 35, e depois o capítulo 19, versículo 1. Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35, depois o capítulo 19, versículo 1. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se lhe passara. Tudo que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Então, a questão proposta por Pedro a Jesus no Evangelho de hoje, depois de uma primeira resposta, dá ensejo à parábola do servo cruel. Quantas vezes devo perdoar? Há um limite, ou seja, até 7 vezes? Jesus responde que não apenas até 7 vezes, mas 70 vezes 7, o que significa que não há limites para o perdão. O perdão e a misericórdia não são questões matemáticas, mas demanda de amor infinito. Para exemplificar, Jesus conta uma parábola com a qual entendemos que se Deus, o Rei, não põe limites ao perdão, muito menos o ser humano, o servo, pode limitar-se a perdoar apenas em algumas ocasiões e somente quando lhe é favorável. No final, é bom e necessário que cada um se questione. Tenho a capacidade cristã de perdoar sempre e sem medida? Sou consciente de que recebo o perdão de Deus em quantidade e em qualidade infinitamente maiores do que ofereço aos meus irmãos? Se eu pudesse, e é bom que assim se faça, me colocar no lugar do servo cruel da parábola, quais seriam meus sentimentos? Sentiria vergonha ou me tornaria mais consciente de que devo perdoar e buscar sempre mais o perdão de Deus e dos meus irmãos? Então, que nós possamos refletir sobre essas questões, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.